tinha pensado inicialmente em fazer outra coisa, que era tratar de colaboração premiada, mas eu acho que é melhor eu responder direitinho a pergunta do Clóvis e depois a gente resolver as questões de processo penal que caíram na prova da OAB de domingo e depois, se der tempo, as de penal, as de direito penal. Eu até acho que a prova de direito penal foi mais difícil que a de processo penal. Tá? Bom, então tá, gente, vamos começar então com a pergunta que o Clóvis me fez. Na semana passada, a gente teve uma discussão a respeito das medidas cautelares diversas da prisão, né? Então, deixa eu projetar aqui para vocês. Cautelares. Deixa eu pegar aqui no 319, né? Tá. Então, a pergunta do Clóvis era a seguinte. Aqui no 319, nós temos as chamadas medidas cautelares diversas da prisão, que elas podem ser aplicadas nos casos em que não é necessária a decretação da prisão preventiva do investigado ou do denunciado. Tá? Então, é comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, proibição de manter contato, proibição de ausentar-se da comarca, recolhimento domiciliar, etc., etc., etc. Então, elas são menos gravosas que a prisão preventiva. E na aula passada, nós fomos direto lá para o artigo 581, que é o artigo que prevê os casos em que cabe recurso em sentido estrito. E quando a gente chega aqui no artigo, no inciso 5º, diz assim, ó, cabe recurso em sentido estrito da decisão, despacho ou sentença, aqui vai ser decisão, que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar idônea a fiança ou indeferir pedido de prisão preventiva ou revogá-la, conceder a liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. Tá? Então, aqui a gente repara que esse inciso 5º, todas são decisões relacionadas com o status libertatis. Quer dizer, requerimento de prisão preventiva ou revogação da prisão preventiva. Mas esse inciso 5º, ele não menciona as medidas cautelares diversas da prisão, que são aquelas lá do artigo 319 do CPP. Então, gente, qual é a interpretação que o STJ está dando para isso aí? O STJ diz que o artigo 581 tem hipóteses taxativas, quer dizer, são só as hipóteses que estão previstas nos incisos 1 a 24, mas admite a interpretação extensiva, que é, por exemplo, nesse precedente aqui, que eu vou projetar na tela de vocês. Ó. É parecido com aquilo que falam da mitigação do agravo de instrumento, do rol taxativo do agravo de instrumento. Exato, exatamente. Esse recurso em sentido estrito aqui, esse recurso especial apreciou essa questão, que diz assim, ó, qual é o recurso que eu vou interpor contra a decisão, a revogação de medida cautelar diversa da prisão? Cabimento de hipótese que guarda similitude com o inciso 5º do artigo 581 do CPP. Então, as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito do 581 são exaustivas, admitindo interpretação extensiva.
mas não analógica. O ato de revogar prisão preventiva é similar ao ato de revogar medida cautelar diversa da prisão, o que permite a interpretação extensiva do artigo e, consequentemente, o manejo do recurso em sentido estrito. Então, o Clóvis, se tu marcares lá na tua prova que o recurso correto contra a revogação de medida cautelar é o recurso em sentido estrito, tu vai estar apoiado por uma decisão do STJ, tá? Que está o número ali. Ali tem o número da, acho que é da... tá, o RESP é 162... 8262. 6282. Tá? Então, nós vamos por essa linha aí. E eu fiz uma pesquisa em vários artigos e notícias sobre esse assunto para preparar o de hoje, e todos os artigos mencionam sempre esse precedente aí, 162, 8262, aqui do Rio Grande do Sul, do ministro Sebastião Reis Júnior, sexta turma. Tá? Então, se der um Google nessa notícia, todos os comentários a esse tema vão aparecer esse precedente aí. Tá? E a outra questão que nós discutimos na aula passada era o cabimento ou não do habeas corpus contra a decisão que concede uma medida dessa. Então, a Denise, na verdade, ela está vindo aqui de invasora, né? Porque não... A Denise é uma pessoa muito especial, professor. Eu sei. Mas daí é entrar na aula assim como quem não quer nada. Tudo bem, Denise? Tem que pagar a mensalidade, né? Pois é, pelo menos um ingresso, né? Tá? Então, ela chegou a pedir permissão, pelo menos, professor? Não, ela nem abre o microfone para não dizer nada? Eu vou botar no mute aqui depois. O senhor sabia que a Denise faz aniversário no mesmo dia, mês e ano que eu faço aniversário? Ah, é? Então é gêmeos, então? Como é que separados no aniversário? Na maternidade. É câncer o signo, professor. Elisiane, tudo bom, Elisiane? Todo mundo está abrindo a câmera. Professor? Aí. Olha a invasão, professor. Invasão, professor. Olha a invasão, né? professor. Invasão, né? Então tá. Ô, Denise, tu já está formada, né, Denise? Não, né, professor? Falta o quê para ti, então? Falta colar grau. Colar grau. Fazer minha banquinha, dia 30. Está convidado também, professor. Tá, também. Professor, por falar nisso, a Elisiane quer falar um negócio aí para a turma. Fala, Elisiane. Manda, Elisiane. Tudo bem, professor? Tudo. Eu quero falar em nome da turma que a gente teria a honra de convidá-lo como para ser nosso professor homenageado. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado, Elisiane. Que a gente teria a honra de tê-lo conosco no dia da formatura. Tá. Não, pode marcar. Já está aceito o convite. Fico muito honrado com o convite, viu? A honra é toda nossa, professor. Que beleza, que legal. Tem que pagar? Tem que pagar, não? Tem que pagar o churrasco. Tem que pagar um churrasco. Professor, foi por unanimidade. Obrigado, puxa. Obrigado, Virgem. Obrigado, Denise, Clóvis, Anderson. Legal. Que dia que é? Vamos lá, vamos anotar. A data ainda vai ser definida. Certinho. Tá. Mas vai ser ou no final de agosto, ou no final de agosto, ou no início de setembro, conforme as datas que a EMED deliberar para nós. Hein? Que legal, mas obrigado. A turma já solicitou que seja no próximo ao final do mês de agosto, professor. Tá. Isso, não vai ser num sábado até, inclusive acho que às 2 horas da tarde. Não, tá marcado. Tá marcado. Obrigado, viu, Elisiane? Obrigado. E vai ter corona? Vai ter corona ou não vai ter corona? Acho que vai. Olha, professor, para beber eu lhe garanto. Agora, no corpo, não. No corpo, não, né? O corpo chega. Uma corona com limão, né, Marcelo? Uma corona gelada. Uma cachaçinha com limão.
É isso aí. Então tá, obrigado, viu, gente? Então tá. Vai ser a nossa segunda turma, né? Obrigado, viu? Obrigado, Denise. É a segunda turma. Agora eu entendi por que tu apareceu. Não apareci o semestre todo. Não foi por causa do processo penal, né? Não. Processo penal já foi. Ai, nem falo. Tá bom, obrigado, viu, gente? Vou voltar para a minha aula, prof, mas eu fiz questão de estar presente para lhe agradecer por todo esse carinho e a dedicação do senhor com nossas turmas, né? Porque somos mais de uma turma que passou pelo senhor, assim, isso é tocante para todos nós, assim, a gente sente a preocupação, seja na hora de corrigir algum exercício, que o senhor está inteiro ali fazendo aquilo e se preocupa realmente com o nosso crescimento. Não poderia deixar de ser outra pessoa, esse professor homenageado. Obrigado, gente. Deixa eu dizer para vocês que que eu gosto muito de estar com vocês, gosto muito das minhas aulas aqui. Eu confesso para vocês assim, ó, que isso consome uma certa energia, mas é diferente da atividade judicial, de qualquer outra atividade, porque, na verdade, quando começa a aula, a energia vem de algum lugar, sabe? Tipo, sei, um santo que baixa, e às vezes é até relaxante, entendeu? Dar aula de noite. Então, pensar, dar aula todas as noites, o professor entende isso. Se tu for falar com o professor, ele vai dizer a mesma coisa que eu. Quando a gente chega na aula, no presencial, no virtual aqui, a gente parece que dá uma eletricidade diferente, né? Mesmo no virtual, né? Então, não tem cansaço, não tem... Depois que termina a aula, ele descansa. Tá? E é um compromisso, né, gente? Eles têm um negócio, é que nem missa, né? Porque tu não pode chegar às 8 horas, não pode falhar, não pode... É um compromisso diário, né? Para dar aula para os alunos, né? Professor, faço as minhas palavras as mesmas da Denise e vou além. O senhor foi um professor que sempre teve um grande comprometimento com a sua matéria. A gente pode até discutir alguma coisa, e isso aí já conversei com o Clóvis, o senhor apresenta o ponto e se tiver ainda alguma coisa para complementar, na próxima aula o senhor já vem e despeja, olha, pessoal, tem mais isso. O senhor sempre traz a informação de uma forma bem didática. Olha, Verdade. As suas aulas presenciais, para mim, como diria um bom gaúcho, era o luxo do gaúcho, professor. Obrigado, gente. Muito obrigado. Eu quero ver se é comigo Corrige mesmo. nossas peças, né? Corrige nossas peças. Acho que é quase um dos únicos professores que corrige, assim, que pontua ali o que está certo, o que está errado, o que a gente precisa melhorar. Gente, e eu acho que o professor é isso, né? Como é que é? Para completar, é gremista ainda. Então, sim. Não, professor, se eu soubesse dessa. Eu já Ô, Marcelo, já ia desconvidar. Vou fazer um adendo aqui. O professor Voltaire foi, pelo menos, das disciplinas que eu estava fazendo, o primeiro a usar o Prezi nessa sistemática virtual, foi o primeiro que se adaptou mais rapidamente a toda a tecnologia. É verdade. E a aula foi super envolvente, assim, de ter uma dinamicidade. Claro que a gente não pode, os outros que não têm essa facilidade, né? Mas, para mim, foi surpreendente a velocidade de adaptação do professor em mesmo esse contratempo de pandemia que ninguém esperava, ele estava de prontidão para nos trazer algo novo, algo interessante, algo bom. Então, não só nas presenciais, mas EAD também, Marcelo. Com certeza. Com certeza. Gente, então, assim, eu nem sei o que dizer, fico até encabulado com tudo que vocês estão dizendo aí, mas sabe que esse negócio de dar aula, como eu falei para vocês, é exaustivo fisicamente, mentalmente, mas é até a hora que começa a aula, depois vem. E só para vocês saberem, meu pai também era professor, tá? E ele deu aula até o último semestre de vida. Morreu em dezembro, terminou as aulas em novembro. Tá? E ele já estava aposentado, não precisava mais dar aula. Só que o seguinte, era a cachaça dele, né? Acaba sendo a cachaça de muita gente, o negócio da aula, né? Então, e a lembrança que eu tenho de infância mais
mais antiga é dos cadernos escolares, né? Com as notas dos alunos, prova dos alunos. Era professor de USPB, de Educação Moral e Cívica, essas coisas. A minha avó também era professora, morreu aos 105 anos, mas dizem que é 107, mas ela dizia que não era para aumentar, porque isso era coisa de velha. 2 anos a mais era coisa de velha. Tá no sangue, então, na docência. Ela também foi professora, né? Então, o lance da sala de aula, de educação, é uma coisa que é da minha, vamos dizer assim, da minha família, do meu dia a dia, né? Tá? Mas muito obrigado pelo que vocês estão dizendo aí, eu fico até encabulado, até acho que não é bem comigo, só faço meu trabalhinho aqui certinho. Estamos falando pouco ainda, professor. É verdade. No seu trabalhinho, não, professor. A imensa dedicação que o senhor tem conosco. Isso é um reconhecimento que, eu digo em nome da nossa turma que está se formando, como a própria colega falou, foi por unanimidade. O seu nome foi gritado em primeiro. Que bom saber. Bom saber. Eu sempre fui ruim de eleição, pelo menos essa eu sempre fui ruim de voto, né? Mas obrigado, viu? Obrigado pelo que vocês estão dizendo aí. Serve de incentivo, viu, gente? Porque, assim, a gente que tem outras atividades, assim, muitas vezes passa pela cabeça da gente. Eu já conversei com a Maria Cláudia também, o parar com a aula, né? O parar com a atividade de professor. Sobretudo quando chega uma época muito cansativa. Eu confesso para vocês que eu nunca tive conflito com aluno, com colega, isso não é a coisa... Mas tem professores que têm isso, então pensam em largar, mas assim, depois vem aquele sentido, poxa, como é que eu vou largar? O que eu vou fazer de noite? Se não for da aula, né? Então, mas é por causa do cansaço que dá no final do semestre, mas é natural, né? E agora a gente tem aí um mês para descansar, aí depois volta tudo a mesma coisa, né? Então, fico muito agradecido pelo que vocês estão dizendo aí. Também gosto muito de dar aula para vocês, para muitos de vocês eu fui professor vários semestres, sempre uma forma respeitosa, vocês sempre valorizaram o meu trabalho, e agradeço, então, o que vocês estão dizendo. Fico meio encabulado, não sei mais o que falar, mas aceito o convite e no dia da formatura de vocês vou estar lá, sim, com todo prazer. São os diplomas que vale a pena entregar. Obrigado. Então, tá, professor, obrigado aí, então. Obrigada, prof. Muito obrigado, professor. Então, e depois da formatura também para a festinha. Tá bem, estaremos É lá. para beber, né? Desculpa a invasão, colegas, tá? Agora, prof, é todo de vocês. Beijo. Beijo, tchau. Então tá, gente, depois dessa interrupção, tá? Vamos continuar nossa aula. Gostei muito, viu? Podem transmitir aos colegas de vocês que são formandos, que não estão aqui, que eu fiquei muito honrado com essa homenagem aí, estarei lá no dia da formatura de vocês também, tá? Bom, voltando à vida real, outro assunto que a gente conversou na aula passada era se caberia, então, o habeas corpus contra a decisão que concede, que aplica uma medida cautelar diversa da prisão preventiva, né? E sabe que essa pergunta eu acabei respondendo meio de improviso na semana passada, e eu apliquei os princípios, os fundamentos que estavam dentro da minha cabeça, quer dizer assim, olha, se não existe risco de privação da liberdade, não faz sentido o cabimento do habeas corpus. Mas daí, em seguida, eu comecei a reavaliar essa posição, mesmo durante a aula, e lá no final da aula eu disse o seguinte, olha, se uma medida cautelar diversa da prisão pode, eventualmente, ser convertida em prisão preventiva, e essa é uma das hipóteses da prisão preventiva, então deve caber o habeas corpus. E eu encontrei exatamente essas duas posições na internet. Fiz uma pesquisa de artigos, comentários, julgados, e encontrei aquela primeira posição minha, no sentido de que não caberia
habeas corpus, porque a medida cautelar não ofende a liberdade de locomoção diretamente, e a outra posição, que é a que está consagrada em alguns precedentes, no sentido de que cabe o habeas corpus em razão do risco da conversão da medida cautelar em prisão preventiva. Daí eu selecionei um julgado aqui que eu quero que vocês vejam, que é também do STJ. Deixa eu projetar aqui. Está na tela de vocês aí, ó. Aqui, gente, era uma medida cautelar amparada no artigo 319 do Código de Processo Penal, que diz assim, ó, conquanto, ou melhor dizendo, ainda que o afastamento do cargo público não afete diretamente a liberdade de locomoção do indivíduo, o certo é que com a Lei 12.403, tal medida pode ser imposta como alternativa à prisão preventiva do acusado, sendo que o seu descumprimento pode ensejar a decretação da custódia cautelar. Custódia cautelar é a prisão preventiva, né? O apelido dela. O que revela a possibilidade do exame da sua legalidade na via do habeas corpus. Então, o segundo raciocínio da aula passada converge com esse precedente que eu estou projetando na tela aqui, em habeas corpus, do STJ. Quer dizer, se a medida cautelar pode ser convertida em preventiva, então a sua legalidade pode ser apreciada por meio de habeas corpus, porque a liberdade do agente está em risco. Tá? Então, Clóvis, voltando então àquela tua pergunta, então, da aula passada, é isso. Recurso ao RSE e cabe habeas corpus também, tá? Para avaliar a legalidade com a ressalva, né, de que habeas corpus é uma ação autônoma de impugnação e o recurso se dá dentro da mesma relação jurídico-processual. Tá? Entretanto, no caso, o recurso em sentido estrito, aí tem que respeitar o prazo, né, para interposição. Decretou a cautelar hoje, daí tem aquele prazo do recurso, não me lembro, 5 dias. 5 dias. 5 dias. E 2 dias a razão. E o habeas corpus pode, depois que a qualquer ocorreu momento. a cautelar, a qualquer momento. A qualquer momento, exatamente. É porque o habeas corpus não se submete a prazo, né? Porque ele é uma ação autônoma. Então, essa seria uma vantagem que ele tem sobre os demais. Então tá, gente, agora... Obrigado, professor. Nada, é isso aí. Agora eu quero explicar antes do intervalo, eu quero explicar uma das questões que caiu na prova de domingo, tá? Já ia fazer a pergunta. O que o senhor achou da prova? Eu achei um massacre da Serra Elétrica. Eu achei bem difícil. Não consegui. Fiquei com 37. Puxa, mas será que eu não vou anular mais nenhuma? Estou aguardando se eu anular. Mas fui muito mal em empresarial e em tributário. E aquelas 3 que anularam não te beneficiaram? Não, porque acho que foi civil e processo. E processo eu, em processo, fui super bem. Que bom. Bom, então, Elisiane, tu tem que tirar daí o seguinte, ó, uma orientação para o futuro. Significa que essa é uma deficiência tua. É uma coisa que é o que tu precisa estudar mais, processo nem tanto, né? Uhum. Tá? Gente, tá na tela de vocês ali a questão 66? Tá? Então, vejam o seguinte, ó. Sim. Quero comentar essa questão com vocês aqui antes do intervalo. A Rita foi denunciada pela suposta prática de crime de furto qualificado, pois teria, mediante fraude, subtraído uma bicicleta de sua amiga Regina. Ao ser citada de imediato, procurou seu advogado, informando que, na verdade, a bicicleta seria de sua propriedade e que, inclusive, já era autora de ação civil, na qual buscava o reconhecimento da propriedade do objeto.
mas que a questão não seria de simples resolução. Tá? Bom, então a questão era essa. Rita furtou a bicicleta da Regina e a tese defensiva da Rita é que a bicicleta era dela. E essa propriedade já está sendo discutida em outro processo de natureza civil. Sobre o que é essa questão? É isso aqui, ó. Essa questão é sobre um tema que normalmente a gente não tem tempo de tratar no processo penal, que são as questões prejudiciais. O que vem a ser isso aqui? Aqui é quando eu tenho uma ação penal e, em paralelo a ela, eu tenho uma ação civil, né? E no bojo dessa ação civil está sendo decidido um tema, um aspecto que pode prejudicar a ação penal, mas não no sentido de lesar, é prejudicar no sentido, em primeiro eu tenho que definir essa questão civil para poder reconhecer ou não a existência de um crime ou de algum aspecto do crime. Tá? Então, aqui a gente diz que a questão que está sendo decidida no civil é prejudicial. E nesse exercício aí da Rita e da Regina, a propriedade da bicicleta, a quem pertence a bicicleta, é uma questão prejudicial de natureza civil, porque ela que vai definir se houve ou não houve furto. Né? Onde é que isso aqui está no Código Penal, no Código de Processo Penal? Aqui, ó. Vou projetar para vocês aqui. Aqui, ó. Questões prejudiciais. Questões prejudiciais. Artigo 92. Se a decisão sobre a existência da infração depender da solução de controvérsia que o juiz repute séria e fundada, repare aqui, sobre o estado civil das pessoas, o curso da ação penal ficará suspenso, até que no juízo civil seja a controvérsia dirimida por sentença passada em julgado. Vamos ler só até aqui. Tá? O que vem a ser uma controvérsia sobre o estado civil? Aqui é qualquer controvérsia que haja sobre casamento, união estável, filiação, capacidade civil, etc. Então, tudo que se relacionar com o estado civil das pessoas é uma questão prejudicial que determinará a suspensão do processo. O verbo fala em ficará suspenso. Tá? Então, por exemplo, o cara matou o pai, mas não era reconhecido como filho ainda. E a questão do reconhecimento da paternidade está sendo decidido numa ação de reconhecimento de paternidade. Esse aspecto do crime, a circunstância de que ele matou o pai, ainda depende de uma decisão no cível. Então, eu tenho que suspender o processo. Tá? E o artigo 93, só para a gente poder comparar. Se o reconhecimento da existência da infração penal depender de decisão sobre questão diversa da prevista no artigo anterior, de competência do juízo civil, e se neste houver sido proposta ação para resolvê-la, o juiz criminal poderá. Então, aqui é o que a gente chama de questão prejudicial facultativa. E a do 92 é uma
questão prejudicial obrigatória, porque o juiz suspenderá o curso da ação. Então, o que era determinante para resolver esse exercício de processo penal aí da prova da OAB? Era, primeiro, saber da existência das questões prejudiciais e fazer essa diferenciação entre uma ação civil que trata do estado civil das pessoas, que suspende o processo penal, e uma ação civil que trata de qualquer outro assunto, que, nesse caso, poderá ou não suspender. Tá? Então, vamos voltar aqui para o exercício. Ô, professor, rapidinho. Fala. O que é aquilo ali, ó, desde que essa questão seja de difícil solução e não verse sobre direito cuja prova a lei civil limite? Não entendi isso aí. Tá, isso aqui é o seguinte, ó. Questão de difícil solução é conceito jurídico indeterminado. Não posso te dar uma resposta antecipada. Uma questão controversa. Tá? E não verse sobre direito cuja prova a lei civil limite são aqueles casos no processo penal em que se exige uma prova específica. Tá? Então, se a gente for lá no artigo 157, por exemplo, ó, deixa eu só botar aqui. Aqui, ó. Desculpa, não é 157, é 155, parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil. Então, com relação ao estado das pessoas, eu só poderei determinar mediante as restrições da lei civil. Então, por exemplo, a prova do casamento. A prova do casamento é uma certidão de casamento, emitida por um oficial de registro civil. A prova da data de nascimento é uma certidão de nascimento no registro de pessoas naturais. Tá? E isso aqui é uma restrição da lei civil que limita a possibilidade de utilizar outras provas para provar o mesmo fato. Tá? Deixa eu ver, entrou uma pergunta aqui, da Larissa. Tá? Então, vamos voltar aqui para a questão. Não era isso, só um pouquinho. Aqui. Nessa questão aqui, gente, a resposta certa era a letra C. Com base nas informações expostas, o advogado da Rita poderá buscar a suspensão da ação penal diante da existência de questão prejudicial facultativa. Por que é uma questão prejudicial facultativa? Porque eu não estou discutindo o estado das pessoas, eu estou discutindo a propriedade da bicicleta, podendo o magistrado também decretar a suspensão de ofício. Tá? Isso está ali no artigo 93. Tá? Então, assim, o que eu achei dessa questão? Essa é uma questão que trata de um assunto que normalmente não dá tempo de tratar, mas vocês viram agora. Vocês estão atentos que existe esse problema aí das questões prejudiciais cíveis. Uma pergunta que um aluno me fez de manhã, que eu achei uma pergunta interessante, que ele diz assim, professor, e se essa questão para ser decidida em outro juízo for uma questão de natureza trabalhista? Se existe, por exemplo, vínculo de emprego com alguém, eu colocaria no artigo 93. Quer dizer, eu trataria uma questão trabalhista como uma questão... Deixa um pouquinho. Eu queria fazer isso aqui. Ó. Deixa eu botar aqui, deixa eu puxar o 91 de novo.
eu trataria uma questão trabalhista cuja resolução fosse influenciar na esfera criminal como uma questão diversa da prevista no artigo anterior de competência do juízo civil. Na verdade, eu interpretaria esse juízo civil aqui como juízo não criminal. Quer dizer, jurisdição fora do crime. Tá? Certo, gente? Vamos dar um intervalinho, então? Então, vamos dar um intervalinho de 10 minutos aí. Daqui a pouquinho eu volto aí, tá? Até depois. Tá bom. Tchau. Beleza. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dream, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She always seems so happy in a crowd, whose eyes can be so private and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I'll care for through the rough and ready years. Me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. Rivedo ancora il treno allontanarsi e tu che asciughi quella lacrima. Tornerò, com'è possibile un anno senza te? Adesso scrivi aspettami, il tempo passerà, un anno non è un secolo, tornerò, com'è difficile restare senza te,
Quando sei partito è cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli, del nostro amore. La rosa che mi hai lasciato si è ormai seccata ed io la tengo in un libro che non finisco mai di leggere. Ricominciare insieme, ti voglio tanto bene, il tempo vola, aspettami, tornerò, pensami sempre, sai, e il tempo passerà. I have climbed highest mountains. I have run through the fields only to be with you. Only to be with you. I have run, I have crawled, I have scaled these city walls, these city walls, only to be with you. But I still haven't found what I'm looking for. I have kissed honey lips, felt the healing fingertips. Oh, it burned like a fire, this burning desire. I have spoke with the tongue of an angel. I have held the hand of the devil. Oh, it was warm in the night, but I feel cold as a stone. But I still haven't found what I'm looking for. I still haven't found. I believe in the kingdom come, when all the colors
will bleed into one, will bleed into one. Well, yes, I'm still running. You broke the bonds and loosened the chains. You kept crowns of all of my shame, all of my shame. Well, yes, I'm still believing, but I still haven't found all I'm looking for. No, I still haven't found what I'm looking for. Yes, I still haven't found what I'm looking for. Tá, gente, vamos recomeçar então nossa aula. Como eu disse no início, eu quero revisar com vocês hoje as questões de processo penal que caíram na prova da OAB de domingo passado. O Clóvis falou, o Anderson disse que eu era gremista, né? Eu mostrei para vocês aqui nessa turma a prova disso, não? Não. Não lembro. Deixa eu ver se eu acho O que senhor falou falou que sua mãe é gremista fanática, isso aí o senhor falou. Sim, ela é gremista. Deixa eu só mostrar aqui. Tem uma foto muito boa, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Onde é que está? Sim. Conseguiram ver? Sim. Esse aí é um tio meu, que é muito gremista. E ali sou eu. Esse aí é aqui, 2, 3 anos. Vai umas décadas aí. Bem pequenininho. Eu já fui pequenininho, tá? Todo mundo já foi. Tá? Então vamos recomeçar. Olha só, gente, eu vou fazer de trás para frente, tá? As questões de processo penal. E caiu uma questão sobre prisão preventiva, que é isso que eu quero mostrar para vocês aqui. Só um momento. Tá. Apareceu aí questão 69? Sim. Tá, então é o seguinte, ó. No dia 14 de janeiro de 21, Valentim, reincidente, foi denunciado como incurso nas sanções penais do artigo 14 da 10.8.026, que é porte de arma, né? Cuja pena prevista é de reclusão de 2 a 4, narrando a denúncia que, no dia 10 de janeiro de 2017, o denunciado portava em via pública uma arma de fogo de uso permitido. Após o recebimento da denúncia e a apresentação de resposta à acusação, o magistrado, verificando que a única outra anotação que constava na folha de antecedentes criminais era referente a delito da mesma natureza, porte de arma. Então, esse juiz decretou, apesar da ausência de requerimento, a prisão preventiva do denunciado, destacando o risco de reiteração delitivo. Ao tomar o conhecimento dos fatos,
Sob o ponto de vista técnico, a defesa de Valentim deverá argumentar que a prisão é inadequada porque a resposta certa aqui, gente, era a letra A. Não poderia ter sido decretada de ofício e pela ausência de contemporaneidade, apesar de a pena máxima por si só não impedir o decreto prisional na situação diante da reincidência. Então, são 3 coisas que eu vou explicar aqui. Decretação de ofício, contemporaneidade e a questão da pena máxima na prisão preventiva. Tá? Deixa eu projetar aqui o Código de Processo Penal novamente, dessa vez lá no artigo 315. Então, olha só, quais os problemas que apareciam nessa decretação da prisão preventiva? Em primeiro lugar, a prisão preventiva, a partir de 2019, ela não pode mais ser decretada de ofício. Então, o artigo 319 diz assim: em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva, a requerimento do Ministério Público, do requerente ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Então, a prisão preventiva, ela exige um requerimento de alguma das partes. O segundo aspecto era a questão da contemporaneidade. Daí ela aparece ali, isso foi introduzido também na lei anticrime em dezembro de 2019. Parágrafo 1º do artigo 315, eu vou sublinhar aqui. Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Então, nesse exemplo, nessa questão da OAB aí, o juiz decretou para evitar o cometimento de novos crimes. Só que o fato era de 2017, a denúncia de 2021. E ele era reincidente quando cometeu o fato em 2017. Então, quer dizer que é por um fato anterior ainda. Então, faltaria, nesse caso, o requisito de contemporaneidade. Quer dizer, ele pode ter praticado muitos crimes no passado, mas isso não significa que, de per si, isso já autorize a decretação da prisão preventiva. E o terceiro aspecto era a questão da pena. Pelo seguinte, olha só, ele era reincidente e o crime dele tem pena máxima de 4 anos. Tá? Então, em princípio, não caberia, porque cabe a preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. E, no caso dele, a pena máxima era igual a 4 anos, não era superior. Então, não caberia. Tá? Agora, se ele tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, daí essa limitação de pena não existe mais. Então, é por isso que o exercício falava o seguinte, a alternativa correta. Deixa eu pegar aqui. Só um momento. Essa aí eu marquei a letra B. Tu marcou a B, justamente na pena máxima. A pena não é mais de 4 anos, então a pena não atinge o suficiente para a prisão preventiva. Eu fui direto na B. Eu também. Daí teve a exceção da exceção aqui, por causa E eu também. Por causa da palavrinha reincidente. Quando o carinha é reincidente, não tem mais a limitação de pena.
Uhum. Esse foi o detalhe. Então, era A, né? Para tu ver, né? E teve uma outra aqui, que eu acho que é... Bom, teve uma que, Elisiane, Oi. eu espero que tu tenha acertado. Se tu errou, nem me fala para não ficar de mal contigo. Mas Tá? de processo eu não errei tanto. A minha situação, meus erros são tributário e empresarial. Tá. Eu perdi, foi aí. Olha aqui, ó. Essa aqui, a 68. Caio praticou um crime de furto no interior da sede da Caixa Econômica Federal. Essa aí é a letra D. Exato, Caixa Sem Econômica dúvida. Federal, que é, então, empresa pública federal. Sim, ela puxa, né? Ela absolve da Justiça Estadual. Ocasião em que subtraiu dinheiro e, ao sair do estabelecimento, para assegurar a fuga, conexão, então, subtraiu, mediante grave ameaça, roubo, o carro da vítima Cláudia. Houve perseguição, somente vindo Caio a ser preso na cidade de Cariacica, onde foi encontrado em seu poder um celular, produto de crime anterior. Considerando a conexão existente entre os crimes, bem como a jurisprudência dos tribunais superiores, assinale a opção que indica a vara competente para o julgamento de Caio. E aqui era Justiça Federal, né? Isso aí. Professor, se fosse Banco do Brasil, seria Justiça Estadual, correto? Correto. Sim. Correto. Sendo Justiça Estadual, seria em Cariacica ou Vitória? Seria Vitória, né? Seria quando houver conexão entre vários crimes, que em princípio poderiam... tu vai... O crime mais grave, né? O crime mais grave puxa os outros. O crime mais grave vai atrair. Atrai, é isso. Então, onde foi praticado o roubo? O roubo foi praticado em Vitória. Então, o furto e a receptação, que não tem local aqui, seriam todos julgados em Vitória, e não em Cariacica. Aliás, em Cariacica ele só foi preso, né? Ele não fez nada em Cariacica, né? Então, se fosse Banco do Brasil, Justiça Estadual, porque Banco do Brasil é uma entidade da administração pública indireta que tem uma natureza diferente. Ela é uma sociedade de economia mista, uma SA. Então, ela tem sócios privados também, ela não tem capital integralmente público, né? Tá? Professor, esse celular, produto de crime anterior, tá. Por que fica com a Justiça Estadual, esse último delito aí? Com a Justiça Federal. Com a Justiça Federal, quer dizer? Tinha, deixa eu ver uma coisa aqui. Tu sabe que é o seguinte, o primeiro, produto de crime anterior. Deixa eu ver. Por que ficou? Mas eu acho que qual é a conexão que existe, né? O meu raciocínio, quando eu respondi essa questão, foi o seguinte: Fala. Como ele foi encontrado com o celular, não tinha como provar que ele tinha furtado ou roubado. Então, ele era uma receptação que ele tinha. E a receptação, ela ocorre no momento que o agente aborda que o policial aborda o agente, né? O flagrante... Então, o flagrante foi naquele momento ali, daquele monte de roubo ali, aqueles assaltos que ele fez. O meu raciocínio foi esse. Eu nem pensei na lei da atração, eu saí do crime mais grave. Eu fui pela lei da atração, que a Justiça Federal, ela absolve da Justiça Estadual. Agora, se tiver só a Justiça Estadual, aí vai ser a Justiça Estadual. O flagrante da receptação... Pois é, mas eu não tenho nem o local do crime, né? Sabe por que eu pergunto, professor? Porque, às vezes, assim, cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Federal, está investigando um crime federal. Quando a gente encontra, por exemplo, uma arma, normalmente a Justiça Federal
se a gente encaminhar para a Justiça Federal ao declínio de competência para a Justiça Estadual dessa arma. Mesmo sendo na situação de cumprimento do mandado de busca expedido pela Justiça Federal. Tu sabe, Anderson, para ser bem sincero contigo, eu não vejo conexão aqui entre o roubo e o furto e essa receptação que foi flagrada do celular. Não vejo conexão. Só que, olhando as alternativas, eu não vejo aqui uma alternativa que contemplasse isso, entendeu? Do tipo, manter o roubo e o furto na Justiça Federal e a receptação flagrada no momento da prisão na Justiça Estadual. Mas isso foi muito mal feita. Eu vislumbrei da seguinte forma, professor. Como ele tinha aqui, ele não vinculava as conexões dos crimes, ele só apresentava aonde é que deveria ocasionar a competência da vara. E por se tratar dentro das dependências da Caixa Econômica Federal, aí sim, Justiça Federal, de imediato. E a relação dos crimes ali com Justiça Estadual, não, porque quando acontece dentro das dependências da Caixa Econômica Federal, puxa para dentro da Caixa, puxa para a Justiça Federal todos os delitos. Não necessariamente, o Marcel. Se, por exemplo, acontece, um cara bate uma carteira de uma pessoa qualquer dentro da Caixa Econômica Federal, não atrai para a Justiça Federal, tá? O que fixa a competência na Justiça Federal é o prejuízo ao patrimônio da Caixa Econômica Federal. Então, por exemplo, exemplo absurdo, um estupro que acontece dentro da Caixa Econômica Federal. É Justiça Estadual. Tá? Não, perfeito, mas como ele fala ali, professor, subtraiu, na ocasião em que subtraiu dinheiro e diversos bens públicos. Tá. Eu vi ali nos bens, eu enxerguei bens públicos e eu vinculei à Justiça Federal. Sim, claro. Bens da Caixa Econômica Federal. Agora, esse telefone aí não está dito que seja de lá, né? Seria uma questão passiva de recurso, né? E até porque na questão também não diz o que acontece com o celular. Eu entendi que a questão está jogando toda ela. É que eu vou dizer o seguinte, sinceramente, eu não vejo conexão desse celular com os crimes anteriores. Para mim está bem clara a conexão entre o furto do banco e o roubo do carro, e eu não vejo alternativa correta aqui. Deixa eu até anotar isso aqui para ver se alguém está debatendo isso na internet, né? 68, eu acho que eles deram como certa AD por causa da súmula 122 do STJ, né? Isso. Mas eu acho que não é bem assim, não. Esse furto aí... Aliás, essa receptação do celular, acho que está errado. Tá? O importante é que todos entenderam aí. Entenderam qual é o problema, né? Sim. Tá. Deixa eu ver. Vamos em frente. A outra de processo penal era essa aqui, ó. 67. O que tu marcou aí, Clóvis, na 67? Essa foi na exceção, porque o cara tinha sido absolvido, né? Exceção de coisa julgada, né? É. Isso aí. Então, para que todos vejam aí, Vitor foi denunciado pela prática dos crimes de furto e ameaça, já que teria ingressado no estabelecimento comercial e, enquanto subtraía produtos, teria, para garantir o sucesso da empreitada delitiva, ameaçado o funcionário que realizava a sua abordagem. Considerando que o funcionário não compareceu em juízo para esclarecimento dos fatos, o Vitor veio a ser absolvido por insuficiência de provas, transitando em julgado a sentença. Isso aqui foi o seguinte, na origem, o promotor podia ter denunciado pelo roubo impróprio. E o roubo impróprio é quando a violência e a grave ameaça
não são empregadas para subtrair, mas são empregados depois da subtração. Então, por exemplo, o cara está saindo do super com os produtos, o segurança se aproxima e diz assim, ó, não chega perto de mim, senão eu te mato. Ele não usou a violência ou a grave ameaça para pegar as coisas. Ele usou para manter as coisas com ele mesmo. Tá? Só que o promotor que denunciou isso aqui achou que errou em bola aqui. Ele achou que teve um furto, quer dizer, ele entrou dentro do super, pegou as coisas, e na saída ameaçou o funcionário. Só que, na verdade, se ele tivesse conectado o Tico com o Teco, ele teria denunciado por roubo impróprio. Tá? Daí, outro promotor de justiça, ao tomar conhecimento dos fatos e localizar o funcionário para ser ouvido em juízo, denunciou Vitor pelo mesmo fato, dessa vez pelo crime de roubo impróprio, foi o que eu falei. Juntou o furto com uma ameaça depois do furto, isso vira roubo impróprio. Tá? Então, a resposta do Clóvis está certa aqui, ó. Aqui nós vamos opor uma exceção de coisa julgada, porque ninguém pode ser processado e julgado duas vezes pelo mesmo fato. Tá? Essa aí estava boa, estava fácil. Vamos ver a próxima. A próxima era da Rita. A 65 também era processo penal. Tá? Vocês estão vendo a 65 na tela aí? Sim. Sim. Então, tá. Então, após concluído o inquérito policial para apurar a prática de crime de homicídio em desfavor de Jonas, o Ministério Público requereu o seu arquivamento por falta de justa causa, pois não conseguiu identificar os autores do delito, o que restou devidamente homologado pelo juiz competente. Repara que eles fizeram a prova com base na redação anterior do artigo 28, né? Porque aqui o promotor requereu o arquivamento e não arquivou, como é a nova redação do 28, que está suspenso, no entanto, por decisão do STF. Tá? Eu não teria feito uma questão com esse enunciado, porque está pendente ainda de julgamento, está suspensa a vigência. Né? Bom, anyway. Um mês após o arquivamento do inquérito policial, uma testemunha que não havia sido anteriormente identificada compareceu à delegacia de polícia alegando possuir informações quanto ao autor do homicídio do Jonas. A família do Jonas, ao tomar conhecimento dos fatos, procura você, como advogado da família, para esclarecimentos. Diante da notícia de existência de novas provas aptas a identificar o autor do crime, você deverá esclarecer aos familiares da vítima que o órgão ministerial, letra D. Essa aí eu fiquei entre a D e a A. Aí eu ficava na dúvida assim, tá, mas será que é independente de fundamento? Qualquer fundamento não faz coisa julgada material? Aí, por chute, eu joguei na D. Por chute, fui na D. E acertou. Eu coloquei na D por causa do independentemente ali. Eu disse, isso aí não vai ser. O Clóvis, tu sabe que esse independentemente aqui é aquela mesma palavrinha que aparece sempre nas alternativas erradas, né? Que sim, nunca, sempre, né? Porque achei uma palavra inclusive muito forte. Uma palavra muito forte, né? Porque não é independente, não. Tem fundamentos que não permitem mais o desarquivamento. Por exemplo, o promotor requer o arquivamento do inquérito policial por prescrição. Ele pode achar a melhor prova do mundo, mas ele não vai poder desarquivar, porque o arquivamento por prescrição faz coisa julgada material. Não existe mais a possibilidade de retomar o processo. Tá? Então, na verdade, aqui o que nós temos é uma coisa julgada
meramente formal, no caso concreto. Então, não houve julgamento de mérito nenhum. O promotor simplesmente arquivou porque não tinha prova. Tá? Então, a letra D é a correta. Tá? Então, tá, que bom que os dois colegas aí perceberam na hora qual era o problema. Vamos fazer mais uma de processo penal. Ah, essa aqui também eu achei uma crueldade. Mas a vida é dura. Estão vendo a 64 aí, gente? Sim. Tá. Rafael, tá? Preso provisório, agride dolosamente o seu companheiro de cela, causando-lhe lesão corporal de natureza grave, gerando grande confusão que iniciou uma subversão da ordem interna. Após o procedimento disciplinar, assegurado o direito de defesa, o diretor do estabelecimento prisional, o próprio diretor do estabelecimento prisional, aplica a Rafael a sanção disciplinar consistente na sua inclusão no RDD, no regime disciplinar diferenciado, tá? Pelo período de 45 dias. Considerando os fatos narrados, o advogado de Rafael poderá buscar o reconhecimento da ilegalidade da sanção aplicada. Por quê? Letra A. O fato praticado pelo preso não constitui falta grave. Em seguida, eu vou mostrar a LEP para vocês, constitui falta grave. Tá? Então, está errado. A inclusão do preso em regime disciplinar diferenciado, que é o RDD, depende de decisão do juiz. Certo. Preso provisório não está sujeito ao RDD. Errado. E a inclusão no RDD não pode ultrapassar o período inicial de 30 dias, apesar da possível prorrogação. Então, esse aqui, para o aluno acertar com convicção, ele tinha que ter conhecimento do que é o RDD. Tá? Então, deixa eu pegar aqui o RDD com você, só um momento. RDD, que é o regime disciplinar diferenciado. Né? Então, eu vou projetar para vocês, na telinha, o artigo 53 da Lei de Execução Penal, que é a Lei 7.210. Então, olha só, constitui sanções disciplinares. A advertência verbal, a repreensão, suspensão ou restrição de direitos, isolamento na cela própria e inclusão no RDD. RDD é quando o preso é mau, é complicado, precisa dar um jeito nele. Tá? Daí vem o artigo 54, que é a exceção da exceção da exceção. As sanções dos incisos 1 a 4, que são as 4 primeiras, serão aplicadas por ato motivado do diretor do estabelecimento, diretor do presídio. E a do inciso 5, por prévio e fundamentado despacho do juiz competente. Então, como o RDD é uma restrição maior à liberdade, vamos dizer assim, ao cumprimento da pena, quer dizer, é uma restrição grave à liberdade que o preso tem dentro no cumprimento da sua pena, ela só pode ser decidida pelo juiz, e não pelo diretor do estabelecimento. Tá? O que mais que eu ia mostrar para vocês? E tem outra coisa também, um pouquinho mais adiante aqui. Só um pouquinho. Tá. Okay. Que era a questão do prazo, né? Que está no artigo 50 e... Não, só um pouquinho. 58 aqui.
Olha só. Artigo 58 da LEP, da Lei de Execução Penal. O isolamento, a suspensão e a restrição de direitos, que são sanções que podem ser aplicadas pelo diretor da prisão, não poderão exceder a 30 dias, ressalvada a hipótese do regime disciplinar diferenciado. Tá? Então, quando é RDD, pode passar de 30 dias. Então, essa era uma questão que exigia que o aluno tivesse estudado e detalhadamente a LEP, né? A Lei de Execução Penal. Quando eu resolvi essa questão, eu acertei ela. Boa. Mas eu pensei da seguinte maneira. Fala. Pô, toda hora se tem notícia aí da batalha que as autoridades policiais fazem para conseguir mandar líderes para presídios federais para regime disciplinar diferenciado, né? Sim. Aí eu fui por ali, pô, se é uma luta, como é que o diretor de um presídio vai ter autonomia para isso? O Clóvis, o raciocínio que tu empregaste é o que eu sempre chamo de preparação remota e de prestar atenção no que está acontecendo. O raciocínio está perfeito. Tu não precisava nem ter conhecimento da LEP para chegar a essa conclusão. Porque, o juiz decretou o RDD, o tribunal revogou, daí os caras estão no avião, estão indo para o Amapá, estão indo para o Tocantins, e manda de volta. Isso não vai ser decisão do diretor do presídio, né? Tá? E o RDD também prevê essas transferências, né? Deslocamento dos presos para locais onde eles não possam coordenar o crime, né? Quando eu estudei a LEP, eu me ative mais naqueles novos critérios de progressão de regime. Sim. Eu pensei que ia cobrar alguma coisa daquilo ali, mas no fim... Não teve, né? Não. O professor, Fala. O fundamento para transportar, para fazer um preso e cumprir parte da pena em outro estado é o RDD? É o RDD. Esses que são transportados, eles estão em RDD. Até aqui tem tem um detalhamento melhor aqui do RDD, que está aqui, ó. Aqui, ó, deixa eu te mostrar. Olha só, isso que está na tela aí é o artigo 52 da LEP, que foi introduzido pela lei anticrime, tá? Então, a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave, e se ocasionar subversão da ordem, que é o que até constava no enunciado dessa questão aí, sujeitará o preso provisório ao condenado, então o provisório também se sujeita ao RDD, com as seguintes características. Duração máxima de até 2 anos, patati, patatá, daí tem várias coisas que ele não pode fazer ali, não vai ter a visita, esse esquema todo. E daí ali embaixo, ó, existindo indícios de que o preso exerce liderança de organização criminosa ou milícia privada, ou que tenha atuação em 2 ou mais estados da federação, o RDD será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal, que são os presídios federais que existem no país, né? Então, se tu coloca em RDD alguém que exerce liderança de organização criminosa, tu transporta ele para um presídio federal, né? E foi isso que o Rio Grande do Sul fez em alguns casos, né? Certo? Certo. Essas eram as questões de processo penal, gente. Tá? Deixa eu só mostrar uma questão burocrática aí com vocês a respeito da finalização do semestre. Tá? Hoje, eu vou projetar aqui o AVA de vocês.
Hoje termina o prazo para petição de relaxamento de prisão, né? E semana que vem termina o prazo para o habeas corpus. Semana que vem, o prazo para o habeas corpus encerra no dia 23, eu acho. 23, tá? E no dia 24, eu vou abrir esse tópico extra aqui, tá? Estão lendo? Conseguem ler aí a descrição do tópico extra? Sim. Tá? Sim. Eu vou deixar aberto do dia 24 até o dia 30, às 22 horas, para vocês me mandarem peças atrasadas. Quais? Contrarrazões, revisão criminal, memoriais ao júri, recurso ordinário constitucional, petição de relaxamento e habeas corpus. Então, vocês vão ter aí mais uma semana para me encaminhar a partir da quinta-feira da semana que vem, para me encaminhar alguma peça que tenha ficado pelo caminho. Tá bem? Mas eu só vou abrir na semana que vem, daí depois que encerrar o prazo ordinário para vocês entregarem o habeas corpus. Certo, gente? Certo. Então tá certo. Se tu disse que é certo, então vamos encaminhar o encerramento do semestre, né? Findou. Então tá, gente. Obrigado pela companhia, pelo convívio. Fiquei muito contente com o convite aí de alguns colegas aí da turma de vocês que estão se formando para ser professor homenageado. Vou estar lá. E com isso a gente encerra o semestre. Clóvis, boa sorte na segunda fase, viu? Boa sorte, Clóvis. Obrigado. Foi um prazer mais uma vez estar com o senhor nesse semestre aí. Obrigado, Clóvis. E vocês têm meu WhatsApp, têm meu e-mail, vocês sabem onde eu trabalho, se vocês quiserem me encontrar, né? E é só dar um oi ali que eu estou disponível para ajudar vocês aí no que vocês precisarem, tá? Porque ainda tem bastante corrida aí até o fim da faculdade, né? Sim. Tá bom, gente? Então tá. Então, Marcel, obrigado. Anderson, Gabriela, Juliana, Leandro. Daqui a pouquinho tem a banca do Leandro, né? Gisele. Então tá, gente. Uma boa noite para vocês, tá? Então, boa noite. Boa noite. Valeu, Tudo de bom, professor. Tudo de bom. Até a formatura. É a formatura. Encerra a nossa relação profissional aí, mas eu sempre vou estar disponível aí como professor aí, quando vocês quiserem tirar alguma dúvida, tá? Ou me ensinar alguma coisa, tá bom? Um abraço aí, tá, gente? Um abraço, boa noite. Tudo de bom, professor. Obrigado.